Muito bem. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. A gente vai só fazer uma meditação breve sobre o Natal. Que horas são? Dá para fazer bastante. Isaías capítulo 9. A palavra diz assim, versículo 1: Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda a bota de guerreiro, usada em combate, e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Pai, nós te louvamos pela tua palavra e te pedimos que o Senhor fale agora ao coração da gente, nos conforte, nos console, nos exorte, e que a alegria, Senhor, do menino que nasceu contamine o coração de cada um de nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ao longo dessa semana, algumas palavras não saíram da minha mente. E as palavras eram: porque um menino nos nasceu. E a semana toda essas palavras ficaram batendo dentro de mim. Porque um menino nos nasceu. Porque um menino nos nasceu. E eu estava pensando nela todos esses dias. A gente está às vésperas de celebrar o Natal. A gente não sabe, irmãos, na verdade, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Isso é uma tradição. A gente nem sabe que dia ele nasceu. Mas também não tem importância. Se a tradição celebra nesse dia, a gente celebra também. Não importa se foi em dezembro, se foi em março, se foi em janeiro. O que importa é que ele nasceu. E o que importa é que nós celebramos isso para nós. Então nessa época, sempre haverá alegria na nossa casa. O que eu fiquei pensando é que foi um menino que nasceu. Numa cultura como a cultura judaica, em que a família era a célula principal da sociedade, em que as famílias todas divididas em tribos compunham a sociedade como um todo, em que o filho era sinal da bênção de Deus, em que os sacerdotes vinham das famílias, o rei vinha de uma família, em que as famílias tinham importância na sociedade. O nascimento de um menino, e ainda mais o primeiro filho, era sempre alguma coisa muito importante. O primeiro filho era aquele que levaria sobre os seus ombros a bênção da família, o governo da sua família. O nascimento de um nenê era sempre um sinal de esperança para aquela sociedade. E para uma sociedade que estava esperando um rei,
que viesse herdar o trono de Davi, o grande rei de Israel. O nascimento de um herdeiro era uma festa e uma celebração. Mas um herdeiro não nasce pronto, ele nasce menino. Ele carrega consigo toda a esperança de um povo que vê o menino crescer, criar corpo, adquirir caráter, de um menino que vence as dificuldades da vida e que vai se impondo. Deus, quando ordena a sua bênção sobre Israel e sobre nós, ela vem na forma de um menino. Ela não vem pronta, ela não vem constituída. Jesus não nasce rei pronto, sentado num trono. Jesus nasce uma criança. Eu acho que para ensinar-nos a que a cada dia nós confiássemos cada vez mais em Deus, para que nós lançássemos a cada dia sobre Ele as nossas ansiedades, sabedores de que Ele tem cuidado de nós. É meio desesperador quando você vê uma criança pequena. Eu não sei quem aqui teve essa experiência. Quando você está no hospital com o seu filho pequeno, tudo é muito fácil, porque geralmente a enfermeira leva a criança, e quando tem que mamar, ela traz a criança para o quarto. A criança vem embrulhadinha, vem limpinha, vem trocada, a enfermeira coloca no peito da mãe, a mãe dá de mamar, a família toda bate foto, e depois, quando começa a chorar, a enfermeira leva embora. A mãe está com os pontos, o pai está feliz, todo mundo visitando, até que chega um dia em que o médico dá alta do hospital, e você fala assim: pelo amor de Deus, valei-me, Nossas Senhoras das Novas Mães, como é que eu vou levar essa criança para casa? Quem vai dar banho, quem vai trocar fralda, quem vai cuidar? Porque quando você pega nela, parece que ela vai quebrar inteirinha. Mas você tem que levar para casa e chora, e tem dor de barriga, e você fala: como é que essa criança vai conseguir superar e suportar essa mãe, meu Deus do céu? Porque o problema não é a criança, é a mãe que não tem experiência. Eu me lembro de uma viagem que a gente fez à África com o resgate, e quando a gente chegou lá, a gente viu uma cidade destruída pela guerra civil. E a primeira impressão que nós tivemos ali em Angola, uma colônia portuguesa, que já estava em guerra há 30 anos praticamente, em frente ao aeroporto havia uma caçamba, e ela não tinha só entulho, ela estava cheia de lixo, ela transbordava de lixo, e havia lixo mais fora da caçamba do que dentro, porque dentro já não cabia mais. E no lixo havia uma porção de mulheres e crianças procurando alguma coisa para se comer. Muitas crianças de pé no chão. E me chamou a atenção uma mulher que tinha um pano estendido muito próximo do lixo, com uma criança bem pequenininha, com uma fraldinha de pano, deitada perto daquele lixo, enquanto os irmãos e a mãe procuravam alguma coisa no lixo para que eles comessem. E foi assim por toda aquela Angola devastada pela guerra. E quando eu olhei aquela cena, eu falei: meu Deus, como é que essa criança vai sobreviver? Como é que essa criança vai chegar à idade adulta? Mas enquanto eu pensava nisso, eu via outras crianças. E eu via também vários adultos, muitos adultos, milhares de adultos na cidade. Eu falei: essa criança, como todos esses adultos que um dia já foram criança, haverá de sobreviver a esse caos. E pela graça de Deus, a vida vai vencer a morte. E essa criança há de sobreviver. E aquilo foi alguma coisa que me chamou muito a atenção. Na época em que Jesus nasceu, havia um rei chamado Herodes, ali naquela cidade. Esse rei Herodes era um rei meio esquisito assim. Primeiro porque ele nasceu no norte do território de Israel, numa região chamada Idumeia. Ele era de origem árabe. Herodes era de origem árabe. Mas como o povo dele, muitos anos atrás, havia sido vencido pelo exército de Israel, a religião dele era judaica, porque todos tinham que obedecer à religião judaica, os que perderam a guerra.
e como o povo dele havia vencido, apesar do seu nascimento árabe, ele era de religião judaica. Como ele cresceu na Judéia, e toda aquela região cresceu sob o domínio do Império Grego, a cultura de Herodes era grega, inclusive a sua língua materna. Mas no que diz respeito à política, Herodes era ligado à política romana. Um homem de política romana, de cultura grega, de natureza árabe e de religião judaica. Esse homem era uma grande confusão. Ele estava no reino, mas ele ficou muito preocupado porque ele se casou com 10 mulheres para sustentar o seu reino, coisa daquele tempo. Essas 10 mulheres lhe deram muitos filhos, potenciais herdeiros do trono. E por conta desses filhos crescerem e se tornarem realmente um potencial para assumir o trono, Herodes matou 2 deles. Herodes matou 2 dos seus próprios filhos que estavam crescendo e estavam à beira de herdar o trono dele. Ele achou que uma das suas mulheres, a que ele mais gostava, mais amava, também estava muito proeminente, e ele achou naquilo um perigo para o seu reinado, e ele a matou também. E depois ficava perambulando pelo castelo, pedindo que os seus servos trouxessem a sua esposa para ele. E num dos seus últimos atos, prestes a morrer, ele manda prender todos os nobres que conviviam com ele no reino. E deu a seguinte ordem: quando eu morrer, eu quero que matem todos eles juntos, para que a cidade chore por mim. Acho que ele sabia que ninguém ia chorar por ele se ele morresse sozinho. Ainda bem que essa ordem ninguém cumpriu, depois que Herodes morreu. Quando a gente olha para um homem desse, a gente compreende o motivo que quando os reis magos passaram pelo palácio e disseram para ele que o rei dos judeus tinha nascido em Belém, ele solta uma grande ordem, que se matassem todas as crianças de Belém. Se ele foi capaz de matar os 2 filhos e a mulher a quem amava, por que não mataria todas as crianças de uma vila para impedir que esse tal rei dos judeus crescesse? Jesus nasce em meio a uma selvageria, uma sanguinolência, em meio a atrocidades, debaixo do Império Romano, nas mãos de um rei completamente sedento e louco pelo poder, capaz de matar família e crianças que ele nem conhecia. É nesse ambiente que nasce Jesus, indefeso, pequeno. Aos olhos humanos, olharíamos e diríamos: meu Deus, essa criança não vai sobreviver para cumprir o seu destino. Como Moisés, que diante da ordem de Faraó, todas as crianças deveriam ser mortas. Moisés é lançado num cestinho, em um rio, e se você nunca leu essa história na Bíblia, deve ter visto na novela das 7. E o cestinho foi indo, e a vida venceu a morte. Deus está ensinando a gente, Deus está nos mostrando o quanto nós precisamos depender dEle. Deus está nos ensinando o quanto o Natal é significativo. Não é um milagre que veio, é uma criança que nasceu numa aldeia lá em Belém, gente como a gente, que nasceu no mesmo mundo, no mesmo ambiente, que nasceu como nós, carente, que nasceu como a gente num mundo injusto, como qualquer criança nasce em qualquer comunidade, como aquela que nós somos ali no oratório. Como a criança nasce e a gente fala: meu Deus, como é que essa criança vai adquirir a vida adulta? Como é que essa vida vai se manifestar nesse ambiente de morte? Como é que a gente vai conseguir sobreviver nessa terra que a gente vive? É Deus nos dando um sinal do seu poder e do seu favor. Deus nos deu um homem como nós. E naquilo que o primeiro Adão negou a Deus, esse menino disse sim.
Gente como a gente, que conseguiu vencer nesse mundo, mostrando para nós o que é ser realmente a imagem de Deus. E nos dando também um caminho para que nós também sejamos, nesse mundo caótico, a imagem desse Deus. Ele nasceu pobre, para os pobres. Tanto é que os pastores da noite, que olhavam os seus rebanhos, viram a notícia do anjo e foram até a casa, a manjedoura, até onde estava ali Jesus dormindo. Você sabia que dos tempos em que Davi escreveu, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, daqueles dias, até os dias de Jesus, a profissão de pastor caiu muito em descrédito em Israel. Pastor era uma profissão, não pastor, o pastor que prega a Bíblia, o pastor de ovelhas. Ele era uma profissão maldita quase. Das 6 listas de profissões malditas que existia naquela época, o pastor estava em 3 delas. Ser pastor era uma humilhação, uma vergonha. Não sei por que tanta mudança cultural assim ao longo dos tempos. Quando o anjo fala para aqueles pastores que o rei tinha nascido, aqueles pastores se achavam muito indignos de ir lá e visitar um rei. Mas aquele rei não nasceu para as elites. Aquele rei nasceu para todo ser humano simples dessa terra. Então o anjo disse, ele está numa manjedoura. Ele está num lugar que vocês conhecem muito bem. Ele está aqui pertinho. E aqueles pastores então vão até Belém e encontram um menino envolto em panos, igualzinho eles faziam com os filhos deles. Numa manjedoura que eles estavam tão acostumados a viver, a limpar e a conhecer. E eles entendem que o menino que nasceu na simplicidade para salvar o ser humano. Mas também vieram magos ricos do Oriente visitar o menino. Porque Jesus não é só para os pobres, como não é só para as elites ricas. Jesus não nasceu para os coxinhas e nem nasceu para os pães com mortadela. Jesus nasceu para todo aquele que abrigá-lo no seu coração, para todo aquele que transformar o seu coração em uma manjedoura, e na simplicidade da vida entender que Deus tem um milagre capaz de vencer a morte, que nasce pequeno, mas que cresce à medida em que nos relacionamos com Ele. É esse Jesus que Isaías está dizendo, um menino nos nasceu, alguém da nossa raça, da nossa espécie, alguém que é gente como a gente, alguém que vive as mesmas condições que nós vivemos, alguém que sobe no ônibus, alguém que mora na periferia, alguém que paga a condução e a aposentadoria, alguém que depende do SUS, alguém que depende de um pronto-socorro, de um postinho. Ele é gente como a gente, que para comprar um carro tem que fazer um carnê de 72 parcelas. Sai feliz da concessionária ou da loja, mas a felicidade dura até a primeira parcela e depois ele fica pensando assim, pelo amor de Deus, que bobagem que eu fiz. Que agora eu vou ter que pagar esse carro quase que pelo resto da minha vida. Não é, Gilson? É difícil. Esse Jesus é gente como nós. O menino que nasceu no meio da gente. Nasceu suscetível às agruras da vida. Nasceu sensível às dificuldades e aos problemas, como eu e como você. Mas ele nasceu para reinar. E nós nascemos para sermos servos dele. Então, quando nós olhamos para o menino, devemos olhar também para a nossa própria vida. Para a sensibilidade, para a dificuldade, para a luta. Para a maneira como estamos expostos a essa vida tão difícil que a gente vive. Mas também temos que nos encher de esperança. Porque assim como ele foi e venceu, assim também venceremos por Cristo Jesus. Assim como ele também superou a chacina de Herodes, nós também haveremos de superar a chacina da vida. Que todo dia a gente sai e não sabe se volta. Os nossos filhos tomam um ônibus, a gente fica preocupado.
Eles saem de noite, a gente nem dorme, fica esperando eles voltar para casa. Só quando o portão abre, eles entram que a gente sossega. Dessa vida maluca que a gente não sabe o que vai acontecer, é olhando para o menino que o nosso coração se enche de esperança. A vida haverá de vencer a morte na casa de cada um de nós. É por isso que nós celebramos o Natal. E o nome dele é Maravilhoso Conselheiro. Meu Deus, como é difícil viver nessa vida aqui. E como as pessoas falam bobagem hoje em dia no Facebook, no Twitter. Ainda bem, Twitter já faz uns anos que eu não abro, mas como as pessoas falam bobagem lá. E nos Instagrams da vida, e nas mídias sociais, pelo amor de Deus, como tem conselho ruim, Jesus amado. Como tem gente falando bobagem. Como não falta gente para falar asneira no ouvido da gente. É só você falar, estou passando umas lutas em casa, já pode deixar que já vem a dica. Ih, mulher, não, tá cheio de homem aí. Ou, ih, homem, tá cheio de mulher aí, olha, você arruma fácil. E não precisa nem largar dessa, você pode ter, ih, fica tranquilo. Como as coisas ruins estão tão disponíveis, mas como a gente tem o consolo de que aquele que nasceu para reinar sobre nós, é também uma palavra de consolo, de conforto, de conselho em todo tempo, em todo dia. Que bom que em toda situação há um Deus que fala conosco, há um Deus que se move no nosso meio, há um Deus que fala aos nossos ouvidos, como falou aos ouvidos daquele grupo de pastores à noite, para que eles fossem atrás daquela casa e encontrassem o menino envolto em panos. Que bom que Deus fala com a gente, e Deus fala com a gente de tudo que é jeito, de tudo que é jeito. Esses dias eu fiz uma contenção de gastos lá em casa, igual todo brasileiro, e a primeira coisa que dançou foi TV a cabo, essas coisas, esses luxos, foi tudo para o saco. Ficou só a Rede Globo, porque a Globo é o único maldito canal que pega naquelas antenas digitais. A Globo e a Gazeta, eu não aguento mais assistir o Rony Fon, irmãos. Não aguento mais. E ontem, não que eu não gosto de Rony Fon, o príncipe, eu gosto. Mas é que eu estou cansado já daquele programa dele lá. É forte. Os fracos não sobrevivem. Aí ontem à noite, vamos assistir filme. Que filme, irmãos? Aqueles que a gente tem em DVD e já assistiu várias vezes. Vamos assistir de novo, porque qualquer coisa repetida é melhor do que a Rede Globo e o Rony Fon. Fomos nós assistir. Aí a gente está assistindo o Harry Potter, o bruxo. A minha sogra não gosta, é porque ela é evangélica. Quem assistiu a saga do Harry Potter? Algumas pessoas. Ele é o bruxo do bem, tem o bruxo do mal. O bruxo do mal, para não morrer, ele divide a alma dele em 7 pedaços. E espalha os 7 pedaços em 7 objetos. Mas por um lapso do destino, um desses pedaços da alma do bruxo encarna no bruxo do bem. Olha que história maluca, irmãos. Chega um momento da história que eles querem matar o bruxo do mal. Eles conseguem encontrar todas as partes da alma dele e vão matando aos poucos. Mas para matar o bruxo do mal, tinha que matar o do bem, porque uma parte do mal estava no bem. Só que o bruxo do bem tinha a pedra da ressurreição. Ele morre, mas como ele tem a pedra, ele a ressuscita. E quando eles matam o último pedacinho da alma dele, que vivia numa cobra, o mal é vencido pelo bem. No dia que eu assisti esse filme aí, ontem eu não vi porque já tinha assisti só um pedacinho. Eu estava dando umas últimas lidas na Bíblia ontem à noite. Mas sabe o que eu achei tão interessante? É que quando nós nascemos contaminados pelo pecado, algo de mal também veio habitar dentro de nós, que deve ser morto.
Mas como é que nós poderíamos morrer se não estava em nós o poder de ressuscitar? Então vem Jesus, morre no nosso lugar e vence o pecado. E em vencendo o pecado nos dá a chance de nós ressuscitarmos. E no fim, o bem sempre vence o mal. E eu fiquei pensando nisso, e quando eu vi esse filme pela primeira vez, até preguei aqui na igreja, certa vez, falando sobre isso. Até num filme de bruxo, é capaz de Deus falar com a gente. Que coisa louca é essa? Uma vez estava ouvindo uma música do ABBA. Você conhece o ABBA? ABBA é demais. ABBA é igual Roberto Carlos, tem que estar no seu iPhone, no seu iPod, tem que estar na tua lista, na tua playlist. Estava ouvindo uma música do ABBA e Deus falou comigo, irmãos. Que coisa esquisita, né? Deus falou comigo. Tremendo como Deus fala. Até em música evangélica hoje em dia Deus está falando. E olha que as músicas estão ruins, irmãos, mas Deus está falando. Deus está falando até em música evangélica. Deus fala. É claro que Deus tem pouco tempo para falar, porque a maioria do tempo nas rádios o pessoal fica pedindo dinheiro para manter o programa no ar. E pouquinho tempo ele fala alguma coisa de Deus, aí Deus fala. Deus fala, irmãos. Em todo lugar, em toda hora. Que bom que o maravilhoso conselheiro nasceu, cresceu e venceu. E continua falando, o verbo de Deus continua vivo nos nossos ouvidos. Não se desespere, Deus vai falar com você. Não se apoquente, Deus vai falar ao teu ouvido e vai trazer a paz ao teu coração. Ele é o Deus poderoso para vencer a fúria de Herodes, para vencer a fúria de Faraó. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para curar um câncer, Ele é poderoso para curar uma enfermidade qualquer. Ele é poderoso para levantar do pó o desvalido. Ele é Deus poderoso, irmãos. Poderoso para fazer qualquer coisa. Foi isso que o Cristo veio mostrar para nós. Curando cegos, enfermos, paralíticos, transformando a água em vinho, acalmando tempestades. Ele é Deus poderoso sobre todas as coisas. Às vezes nós olhamos para o menino, parece que ele não tem poder nenhum. Às vezes nós olhamos para a nossa vida e achamos isso aqui não vai dar em nada. Às vezes olhamos os problemas, eles parecem tão grandes, mas quando nós olhamos para o menino e entendemos que ele é Deus poderoso, a gente celebra o Natal e fala, esse trem vai dar certo, porque o menino nos nasceu e ele vai reinar. Ele é o Pai eterno. Lucas, quando escreve a história do nascimento, ele cita os profetas, e ele diz assim, que o menino nasceu para salvar o homem dos pecados deles. A nação de Israel esperava um rei que os salvasse de Roma. Salvação talvez para nós hoje, algumas, e nós precisamos de várias. Eu acho que nós cidadãos brasileiros precisamos de alguém que nos salve dos políticos. Seria bom. Seria bom se nós pudéssemos tirar todos os políticos que estão lá e colocar um monte de gente nova. Mas é difícil, irmãos, porque eu não sei como é que funciona. Que os caras nunca saem de lá, a gente vota, eles estão sempre lá. Alguma coisa está errada nesse trem aí. Mas nós precisávamos ser salvos desses políticos. Nós precisávamos, irmãos, ser salvos dessa crise econômica. Por exemplo, tem gente aqui que tem que ser salvo do carro dele mesmo. Senhor, me salva desse carro, porque eu não aguento mais ele. Porque para eu levar tem que empurrar, para ele parar eu tenho que botar uma pedra na frente. Para que eu tenho que andar com esse carro aqui? Me salva dele. Às vezes tem mulher aqui dizendo, Senhor, me salva desse marido. Ou o marido diz, Senhor, me salva dessa mulher. Há tantas salvações das quais nós precisamos nessa vida. O judeu precisava que o rei salvasse-nos de Roma. Mas quando o profeta diz, e Lucas escreve, que ele não veio nos salvar só das nossas agruras desta vida, ele veio nos salvar do nosso pecado.
Porque o nosso maior problema, irmãos, não é o nosso problema. Eu acho que o nosso maior problema é a gente mesmo. É a gente mesmo. Sou eu que não me aguento. O político é corrupto. Mas, irmãos, cá para nós, um pouquinho nós também somos. Um pouquinho a gente também é corrupto. Quem não gosta de uma fofoca, irmãos? Quem não gosta de uma fofoca? Quem aqui não é assolado pelo pecado? Quem aqui não luta contra um pecado? Quem nunca deu R$50 para o guarda para ele não prender o carro? Que joga a primeira pedra. Não é, Paulo? Quem nunca deu dinheiro para tirar uma mão, para tirar uma multa? Para acelerar um documento? Quem nunca sonegou imposto de renda? Quem nunca deu um nó em alguma coisa, que atire a primeira pedra. Deve ter alguém assim. É que não veio hoje, irmãos. Ele deve estar... Ele ficou em casa. Ele estava aqui a semana passada, mas hoje ele não veio. Ele faltou. Pô, irmãos, esse nosso país se move a corrupção, até para fechar uma venda que não tem nada a ver com político. Se você é o gerente, você vai ter que dar uma bola. A bola, a comissão já está embutida nas negociações e tudo quanto é coisa. Ou seja, a corrupção está em todos os níveis. Não é só no meio do político, está na gente, no nosso DNA pecador. Nascemos escravos do pecado, o pecado pelo qual Jesus, o menino, morreu na cruz. Jesus nasce em meio à tragédia da matança dos meninos e morre em meio à tragédia da cruz, para nos libertar do nosso pecado. Porque essa vida, irmãos, nós vamos viver e ela vai passar. Seja difícil ou não, nós vamos passar e nós vamos sobreviver e nós vamos adiante. A questão é que o nosso pecado nos tirou da eternidade. E como Ele é o Pai da eternidade, Ele veio nos dar vida eterna. Ele veio matar a morte que nos matava. Ele é o Pai da eternidade, mas Ele também é o príncipe da paz. E o príncipe da paz é alguma coisa interessante. Quando um judeu se aproxima de alguém, cumprimenta e fala Shalom Adonai, ele está dizendo assim, que a paz do Senhor, a paz do Yahvé, do Jeová, a paz do Deus Criador dos céus e da terra esteja com você. A Shalom de Deus esteja com você. A gente no português traduz Shalom como paz, mas é mais do que isso. Shalom é tudo o que você precisa para viver uma vida abençoada e feliz. Que Deus te dê tudo o que você precisa para ter uma vida abençoada e feliz. Quando um judeu diz Shalom Adonai, ele está dizendo isso. Que a paz esteja conosco. Ele é o príncipe da paz. O menino nasceu para que tudo o que eu e você precisássemos para viver a bênção de Deus nessa terra, nós encontrássemos nele. E que nesse Natal a gente possa celebrar. A gente celebra a eternidade em Cristo e a gente celebra essa vida, porque Ele há de nos dar a Shalom de Deus, tudo o que a gente precisa, que o Senhor nos dê. É que às vezes a gente quer mais, mas que o que a gente precisa, que Deus dê. Que a gente celebre nesse Natal o fato de que a vida haverá de suplantar a morte. E nas pequenas coisas, Deus haverá de nos levantar. Que a gente celebre o fato de que Deus haverá de falar conosco. Sempre, em todas as situações, no filme, na música, na rua, no ato, no gesto de alguém, Deus há de falar conosco. E o menino que nasceu, venha reinar nas nossas casas. E o nosso coração seja a manjedoura, onde esse menino possa nascer, crescer, vencer as adversidades, e a gente vá com ele, suplantando todas as coisas, em nome de Jesus. Amém? E que a gente faça o que as crianças cantaram, tudo que nós pudermos, com tudo que nós tivermos, para que as pessoas saibam
que Jesus é o Natal.